Gênesis 41, louvado seja Deus. Nós faremos a leitura do verso 17 ao 36. E outra coisa referente à mídia, queridos, porventura, se algum de vocês não quiser ser fotografado, tá? De repente você, eu tenho vergonha, né? Não quero que eles me fotografem lá, porque elas fazem os registros do culto e às vezes elas vê você adorando de uma forma intensa ali e registram isso. Se você não quiser, não autorizar o uso da sua imagem, procura a Tami, me procure, e elas não vão fazer. Elas já tomam cuidados para não fazer alguns tipos de fotos que elas já são orientadas. Mas se você não quiser, a imagem é sua, você é dono da sua imagem, tá? E você pode passar isso, a gente vai respeitar o seu desejo, tá bom? Gênesis 41, do verso 17 ao 36, palavra do Senhor para nós nessa noite, louvado seja Deus. Se você não encontrou, está aqui disponível, vou pedir para desligar os refletores coloridos para ficar melhor a imagem ali. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus, queridos. Então o faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de terem as engolido, não davam aparência de que tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Até aqui. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai, nós te adoramos, Senhor, pelos momentos tão lindos, Pai, que vivenciamos aqui te adorando com cânticos espirituais, pela oportunidade de contribuir na tua casa, enfim, Pai, por todos os atos desse culto. Pai, nós clamamos a Ti, rogamos ao Senhor, que por meio da Tua palavra, Senhor, o Senhor venha falar a corações, o Senhor, Pai, venha ministrar consolo, edificação, de repente correção de alguma coisa que estamos falhos. Pai, que tão somente agora, os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos àquilo que o Senhor tem a ministrar.
Não permita que a ansiedade pelo amanhã, que as preocupações de amanhã nos atrapalhem agora. O Senhor diz que basta cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos nos ater ao agora. Amanhã o Senhor vai estar lá. O Senhor cuidará de nós. Fala conosco, pois precisamos ouvir a tua voz. Oramos assim, no santo e precioso nome de Jesus. Amém, meus queridos. Meus irmãos, nós temos estudado aqui na escola bíblica a respeito da questão das finanças, de nos planejarmos, de nos prepararmos. E eu achei muito interessante estender esse assunto para o domingo à noite. Haja vista que é o nosso culto de maior frequência, e haja vista que nem todos são alunos da IBD, uma pena, gostaria que todo mundo fosse, mas não é o que eu gosto, é a realidade. Então eu louvo pelos que vêm, os que não vêm, quem sabe um dia o Senhor há de trabalhar e te convencer a isso. Eu achei interessante compartilhar essa palavra. Por quê? Porque a vida, irmãos, ela é acompanhada por mudanças. A nossa vida muda constantemente. Os ventos da mudança estão soprando todos os dias. E isso em todos os âmbitos da nossa vida. A nossa saúde às vezes é impactada por uma mudança. Nenhum de nós gostaria de ficar doente. Nenhum de nós gostaria de sofrer de alguma dor, de alguma situação. Mas, irmãos, acontece. Pode acontecer. Financeiramente falando, algumas coisas podem acontecer e os ventos da mudança podem afetar também a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos. Então as mudanças, elas estão aí, elas são constantes. Para quem nasceu, como eu, nos anos 80, no começo dos anos 80, talvez nós somos a geração que viveu as maiores mudanças, pessoal dos anos 70, 80, porque nós vivemos com um pezinho no passado, lá na era mesozoica ainda, lembra lá das aulas de geografia, período paleozoico, mesozoico. Irmãos, eu me vejo em um tempo em que eu fazia aula de datilografia. Quem aqui fez ASDFG? ASDFG. E tem que ser certinho, não pode ir com um dedo só não, Tem gente que nem sabe o que é datilografia, nem faz ideia. Quem aqui nunca viu uma máquina de escrever, nunca tocou, nunca fez nada numa máquina de escrever? Levanta a mão. Você que nunca usou. Olha, tem mais gente aí que está com vergonha. Irmãos, olha só. E interessante que eu fiz aula de datilografia e 5 anos depois eu estava fazendo aula de computação. Em 95 abriu a primeira escola de informática lá em Mandaguari. E em 97 eu fiz o meu primeiro curso. Então quer dizer, a mesma pessoa, máquina de escrever e dali um tempo, computador. Mas as mudanças não pararam por aí. Lembra do tijolar que nós tínhamos? E aqueles que ostentação nos anos 90, era você ter aquele tijolão preso aqui nos homens na cinta aqui, ó. Tem muitos que sofrem de lordose, escoliose por causa disso. Ficou torto, O disco da coluna sofre problema até hoje. Tinha gente que não tinha carro, mas tinha um celular, andava de bicicleta com aquele bichão aqui, E hoje, irmãos, aquilo é coisa de museu, você só vê isso em museu em foto. Então, o vento, e tudo isso eu estou falando, irmãos, de um período muito curto da nossa história, mudanças. Agora, pergunto a vocês, e duvido que alguém ouse a levantar e dizer algo com certeza. Como serão as coisas daqui 10 anos? Como será? Falando de tecnologia, falando de costumes, falando de valores. Hoje nós temos pessoas que elas já não frequentam mais templos. Elas se tornaram fiéis virtuais. Elas já não vão mais à igreja, fisicamente, o que é tão importante. Elas acompanham uma igreja, até seguem, mas de forma virtual,
Até que ponto isso é saudável, não é verdade? E daqui a 10 anos, como será, né? Falando de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, onde você sai para um culto e leva uma bala perdida, isso acontece toda hora lá, né? Então, mudanças são constantes na nossa vida. E pensando no que a gente está aprendendo na EBD, em outras situações, me veio esse texto. Porque aqui aconteceu uma grande mudança. O reino do Egito, irmãos, prosperava, de vento em polpa, né? Faraó dominando, governando, as coisas fluindo bem, mas de repente um sonho muda todas as coisas. E Faraó, mesmo não sendo um adorador do Senhor, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, percebeu, foi inquietado pelo Espírito Santo, de que aquele sonho tinha um viés diferente. Tanto é que ele ficou apavorado. E ele começa a movimentar todo o seu reino. Seus magos, seus encantadores, seus conselheiros são chamados à sua presença. E como que com uma faca no pescoço, vocês vão se virar. Eu quero a revelação desse sonho. Eu quero saber o que é isso. Porque alguma força cósmica, algo está falando comigo. E é sério. Irmãos, ninguém teve a interpretação. Isso o apavorou de tal maneira. E aí nós acabamos de ler aqui, Deus usa José, e nós percebemos que esse sonho trouxe toda uma mudança no cenário, né? É como se alguém pegasse uma mesa arrumada, posta, talheres, tudo ali bonitinho, arrumado, e alguém fizesse isso aqui, bagunçasse tudo. Eu falava hoje pela manhã que nós brasileiros sofremos de um mal, isso é quase que genético em nós. Nós preferimos remediar do que prevenir. Esse é o mal que nós sofremos. A gente está sempre remediando. Remediando vem de remédio mesmo, né? Sabe aquela coisa que a mãe fala? Filho, não sobe aí, filho, você vai cair. O que o filho faz? Desobedece a mãe, sobe. O que acontece? Cai. Na nossa época, tinha um bendito de um remédio que resolvia o problema, era o mertiolate. E eu tenho uma teoria, depois que o mertiolate parou de arder, o mundo descambou. Enquanto ele ardia, a coisa parece que ia melhor. Então, meus queridos, ao invés de nós ficarmos remediando a situação, né, nós precisamos aprender a prevenir. E essa palavra de hoje vai nos ensinar como prevenir, ou como nos prevenirmos para as constantes mudanças da vida. O tema da mensagem é como se preparar para as constantes mudanças da vida. Meus irmãos, não se engane, tá? Eu falo com pessoas, graças a Deus, esclarecidas, pessoas que têm uma mente bacana, boa. Não se engane, as mudanças, elas acontecem, tá? Ninguém está imune a elas, tanto mudanças positivas, boas, como mudanças difíceis que trazem desafios para nós. E a gente precisa estar preparado. Então vamos lá. A primeira coisa que o Senhor ministra ao meu coração aqui nessa palavra é que nós precisamos buscar a direção e a orientação de Deus. A primeira medida de prevenção que a gente deve ter é buscar a direção e a orientação de Deus. E por incrível que pareça, é justamente aí que nós falhamos muitas vezes. Para pensar 30 segundinhos. Vamos fazer um exercício aqui de raciocínio, de pensamento. Feche os seus olhos um pouquinho. Olhos fechados nos ajudam a nos concentrar melhor. Tente lembrar pelo menos uma situação em que você tomou uma decisão sem consultar a Deus, e isso trouxe algum prejuízo para você. Vamos lá. Pronto, para mim já veio 15. Lembrei de um monte, irmãos. Fácil.
quando nós não buscamos a direção e a orientação de Deus, os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa direção, ela fica como que embaçada. Nós enxergamos muito pouco, é como se a gente andasse num denso nevoeiro. A nossa visão, ela fica muito curta. Mas quando nós buscamos a direção de Deus, a orientação de Deus, é como se aquele denso nevoeiro, irmãos, ele fosse dissipado. E agora a gente olha lá na frente e a gente consegue enxergar as coisas. Nós alcançamos o que a Bíblia chama de discernimento espiritual. O discernimento espiritual vem da busca da direção e da orientação de Deus. Mas pastor, beleza. Como é então que a gente busca essa direção de Deus e como a gente recebe essa orientação de Deus? Já que Deus é Espírito, não habita aqui, Jesus voltou para o Pai, como é que isso acontece? Irmãos, isso acontece através das Escrituras. Das Escrituras. Toda pessoa que tem como hábito, tá? A leitura da palavra de Deus, o estudo das Escrituras, ela se preocupa em aprender a Bíblia, e ela se preocupa em praticar, colocar isso em prática, o que a palavra de Deus manda. Essa pessoa está buscando direção em Deus, orientação em Deus, e provavelmente, isso sem sombra de dúvida, ela vai diminuir muito a chance de tomar caminhos, direções, que vão trazer prejuízo. Perceba que Faraó tem o sonho. Deus dá o sonho a ele, mas não dá a interpretação. Os seus não puderam interpretar. Vamos lá para o versículo 15 e 16 de Gênesis 41. Acompanha comigo aí, ó. Gênesis 41, ou aqui também, se você não quiser abrir a Bíblia. Vamos ler o 14, o 15 e o 16. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. José estava numa masmorra, não é uma cadeia não, viu? Cadeia é hotel 5 estrelas. Masmorra é algo horrível, tá? É o submundo da cadeia. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha o que José respondeu, queridos. Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha que coisa espetacular. Faraó ouviu o copeiro e achou que José fosse um tipo de mágico, né? Alguém que tinha algum poder sensitivo. E José deixa bem claro, essa capacidade de interpretar o seu sonho, Faraó, não vem de mim, mas isso vem de Deus. Da onde virá a capacidade nossa de entender se os sonhos, planos, projetos, direções que nós queremos tomar para a nossa vida virão, irmãos? Não é de nós. Não é da nossa vontade, não é do nosso querer, mas de Deus. Como é que um casal vai construir um casamento sólido, edificado, um casamento santo, bendito, um casamento que se desfrute, né, o amor ali da união conjugal? Os dois unidos, uma só carne, buscando a direção e a orientação de Deus. Falando aqui sobre a nossa lição da EBD sobre finanças, eu ainda vou correr atrás desse levantamento, mas eu falo para vocês sem muito medo de errar, que a maioria dos términos de casamento e divórcio se dão por questões financeiras. Casal que não se comunica, que não compartilha a vida, que não abre, como diz o outro, né, não abre ali a questão do sigilo, não partilha tudo junto, não planeja junto, não tem todas as coisas em comum, em algum momento isso vai dar problema.
Então José está nos dizendo o seguinte, que quem dá a direção, a orientação e quem dá a revelação é Deus. Tem jovens aqui. Quem é que vai revelar para você e vai mostrar para você o chamado de profissão para a sua vida? Quem é que vai revelar para você, mostrar para você futuramente o seu futuro cônjuge, por exemplo? Quem é que vai mostrar para você as direções para a sua vida? Vai ser aquela personalidade que você segue no Instagram? Ou em qualquer outra rede social? Claro que não. Quem é que vai dar a direção? O Senhor. À medida em que você mergulha nas Escrituras, em que o Espírito Santo de Deus tem liberdade e começa a dirigir a sua vida, irmãos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, aquelas escamas, elas vão cair dos olhos, e nós vamos conseguir discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, meus irmãos. E quem é que faz isso? Quem é que revela? É Deus. Então, por favor, meus irmãos, isso eu digo a mim em primeiro lugar e a vocês. Vamos buscar direção em Deus, na palavra de Deus. Não vamos nos guiar por nós mesmos, pela emoção, pelo nosso coração. O nosso coração é enganoso, é perverso, é mau. Ele prega peças. Ele nos conduz por atalhos, e atalho não serve para nós. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então para nós não serve atalho, é caminho. Como se preparar para as constantes mudanças da vida? Primeiro, busque a direção e a orientação em Deus. Largue o seu orgulho. Deixa Deus tirar essa soberba, essa arrogância, esse nariz empinado, que diz assim: eu faço o que eu quero, eu vou para onde quero, eu tomo as minhas decisões. Para o cristão isso não tem validade. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é Ele quem precisa nos guiar. Outra coisa interessante. Como se preparar para as constantes mudanças da vida? Se primeiro devemos buscar a direção e orientação de Deus, em segundo lugar, fica bem claro para nós o texto, que 1000 dias bons serão esquecidos após 3 dias de extrema dificuldade. Esteja preparado. Você sabia disso? Sabia que eu e você podemos viver consecutivamente 1000 dias, regados de muita saúde, boa alimentação, boa companhia, enfim, uma vida regalada, abençoada, durante 1000 dias. Mas se, ao término dos 1000 dias, vierem 3 dias de extrema dificuldade, no terceiro dia nós não vamos nem lembrar que nós vivemos 1000 dias bons. Isso é uma grande realidade. E aí, como estar preparado para o dia da adversidade? José nos ensina, na própria revelação desse sonho. Verso 28 ao 31, Gênesis 41. Diz assim, ó: esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer, olha só. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Então, a primeira parte aqui da revelação é maravilhosa. 7 anos de grande abundância. Irmãos, a palavra grande abundância aqui é muito mesmo. Safra recorde. Coisa que não cabe em celeiro, aquilo que Deus vai fazer. Mas não para por aqui, ó. Vem o verso 30. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será
gravíssima. Olha só, irmãos. Olha o aviso de Deus. Contextualizando a palavra. Deus, Ele nos dá condição, Ele nos dá dias favoráveis, onde nós desfrutamos de saúde, onde nós desfrutamos de condições, de como a formiga, não é verdade? O que Provérbios 6 vai dizer? Né? Vai ter com a formiga, olha para ela. Como no verão, ela trabalha, armazena, estoca para o inverno. O que a gente entende por verão? É o momento onde a gente é mais produtivo, onde a gente tem saúde, onde nós temos condições de planejar e executar as coisas. O inverno da vida, irmãos, é o tempo em que o nosso corpo, a nossa mente e as condições se tornam mais difíceis, porque no inverno tudo é difícil, não é verdade? Você já percebeu que no inverno tudo se torna difícil? É que aqui nós não temos inverno, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, está lá neve para todo lado. Nevou até na Califórnia, coisa que não acontece, para ver como é que né, Jesus se aproxima. 1000 dias bons serão esquecidos após 3 dias de extrema dificuldade. Esteja preparado. Puxa vida, pastor. É verdade. A vida tem momentos bons, mas ela também reserva momentos difíceis. Então, qual que é o conselho da palavra de Deus para nós nessa noite? O conselho é um só: tome medidas de armazenamento. Tome medidas de armazenamento. Faraó disse assim: quem é o homem que nós vamos colocar para conduzir o Egito nessa crise, nessa fome? E ele mesmo tem a resposta: você, José, é o homem. José, o que a gente tem que fazer? O que José diz? Construa armazéns em todas as cidades, em pontos estratégicos. Irmãos, o servo de Deus e a serva de Deus, quando busca a direção e a orientação de Deus, ainda que venha a crise, ele lucra como nunca. Porque, por incrível que pareça, a crise não é de toda ruim. A crise se apresenta como oportunidade de crescimento. Sabe o que Deus fez, irmãos, através de José? Faraó ouviu José e colocou ele em segundo sobre o Egito. Olha só, da onde José tinha saído quando foi revelar o sonho? Masmorra, olha só. Tem muita gente que pensa assim: eu sou tão pequenininho, eu venho de um contexto de família, de situação tão triste, eu não tive oportunidade, eu não tive aquilo, eu não tive isso. Meu irmão, para. O nosso Deus é maior do que tudo. Ele pega, irmãos, o humilhado, e Ele ergue, não para a glória dele, mas para a glória do Senhor. Ele tirou José da masmorra, irmãos, de um lugar sujo, úmido, trouxe na presença do rei do Egito, e em pouco tempo, irmãos, os ventos da mudança sopraram na vida de José, e agora ele se torna o segundo. E olha o que Deus faz no Egito. O Egito se tornou ainda uma potência muito maior, porque os 7 anos de fartura vieram, e como José disse, eles fizeram. Eles estocaram, guardaram cereais. E aí, quando a fome apertou, as cidades e nações circunvizinhas não fizeram isso, porque não tinham lá um homem de Deus. Porque aonde tem um homem de Deus, há prosperidade, a bênção de Deus. E meus irmãos, o Egito lucrou como nunca, porque vinham caravanas de pessoas para comprar comida do Egito. Olha que coisa linda, meus irmãos. Medidas de armazenamento. Como assim, pastor? Primeiro, tome medidas de armazenamento espiritual. Você sabia que
o maior bem que nós temos é a nossa vida espiritual. Então a gente precisa tomar medidas de armazenamento. O seu celeiro de fé precisa ter estoque abundante. Como é que está o teu celeiro aí? Como é que está o teu estoque de fé? As commodities da fé, como é que elas estão? Imagine o silo da Coamo, da Cevale, pensa naquele silo grandão. Josinei, você é mais entendido e outros aqui também. Chega até lá em cima, dá para chegar lá pertinho do topo, quase no... Já está dando lá no teto. Pastor, 2/3, metade. Está lá embaixo. Como é que está o celeiro da nossa fé? Porque na verdade o que vai fazer a diferença para a eternidade, irmãos, nem é o saldo bancário, é aquilo que a gente acumula como riquezas aqui, mas é o que a gente estoca e deposita no banco da fé. E como é que a gente faz esse depósito nesse celeiro espiritual? Vida de oração, leitura das Escrituras, santificação, a vida comunitária na igreja, enfim, nos enchendo daquilo que vem de Deus. Nós precisamos nos encher daquilo que vem do céu. Então armazene espiritualmente recursos espirituais. Esse sermão aqui eu já preguei nessa igreja. Quem anota aí na Bíblia talvez está anotado aí. Eu preguei em plena pandemia, mas não preguei aqui. Preguei lá na sala da minha casa. A igreja estava fechada. A Elaine montou o teclado dela, fez o louvor e eu preguei. Preguei esse texto aqui. Por quê? A pandemia foi uma mudança radical nas nossas vidas. A pandemia mostra que as mudanças estão aí, elas chegam de repente. Um dia a gente vivia uma vida, no outro dia, num dia o cara lucrava como nunca. O restaurante bombando de gente. Daqui a pouco veio o decreto do governo, fechado. Você sabia que depois da pandemia muitos se desviaram da fé? Esfriaram? Os cultos pararam, a vida cristã parou. Mas aí a pessoa não tinha depósito. Ela não tinha o hábito de orar, não tinha o hábito de jejuar, não tinha o hábito de ler as Escrituras, não tinha momentos devocionais. E aí portas ficaram abertas, janelas da alma ficaram abertas, e o vil tentador roubou a fé. Se tudo der certo, nós vamos envelhecer. Se Deus for bom e misericordioso, chegaremos à idade da irmã Dora. E se Ele for mais misericordioso, Ele vai dar a saúde que essa mulher tem. Irmã Dora, fica de pé um pouquinho, minha querida. Fica de pé um pouquinho, olha para ela, meus queridos. 94? Vai fazer 94. 94 anos. Essa mulher de Deus faz devocional todo dia. Ela estuda as Escrituras todo santo dia. Ela ora pela família dela. A neta dela agora vai batizar. Você orou muito pela Maíra para ela batizar? E ainda vai continuar orando? Está vendo só? Olha que benção. Pode sentar, minha querida. Faz crochê, costura, tem a vista melhor do que a minha e a sua. Já pensou se Deus for bom assim com a gente? Né? Mas irmãos, e se a gente chegar na velhice e não tiver mais saúde para vir a um culto como esse, por exemplo? Como é que nós vamos ter estrutura até Cristo voltar? Precisamos ter reserva. Precisamos nos encher do Espírito, irmãos. Reserva espiritual. Esse é o tempo, esse é o momento. Outra medida de armazenamento. Tome medidas de armazenamento nos relacionamentos. Isso é importante, irmãos. Tenha estoque de amigos, irmãos e pessoas companheiras ao seu lado.
Isso é muito importante, irmãos. A palavra do Senhor diz que no dia ama o teu amigo, e na hora da angústia vai nascer um irmão para você. Seja uma pessoa que constrói bons relacionamentos, seja um amigo de verdade, seja um irmão de verdade. Crie laços, crie pontes. Isso é bom, isso é salutar para a fé. Não é bom a gente ficar só. Tanto é que Deus criou Adão. E Adão começou a dar nome para os bichinhos, para a vaca, para o boi, para a galinha, para o galo, tudo era um casal. E Adão lá sozinho. Deus olhou para Adão e viu que era bom fazer para ele uma companheira. Que bom, meu Deus, louvado seja Deus, porque a mulher é uma bênção. Tem coisa mais abençoada que mulher? Dá um glória aí, irmãs. Meu Deus do céu, nem vocês estão acreditando no taco de vocês. Eu estou tentando aqui. Seja alguém que constrói bons relacionamentos. Irmãos, é bom ter é bom se relacionar, é bom ter amigos. Isso é maravilhoso, faz bem para a alma. E no dia mau, irmãos, quantas vezes na minha vida foram pessoas, amigas, irmãs, que me ajudaram, que me estenderam a mão. Tome medidas de armazenamento também financeiras. É preciso, irmãos. Nós precisamos tomar medidas, né? Levar uma vida financeira controlada, preparada para os dias difíceis. Em nome de Jesus, meus queridos. A vida passa muito rápido. Nós precisamos pensar também no amanhã. Não é ganha hoje, torra hoje. A revista que nós estamos ensinando mostra para nós que nós não podemos ser levados pelo consumismo, pelo status, pelo prazer imediato das coisas, mas uma vida controlada, modesta, pensando também no amanhã, se preparando para o amanhã. Ensine os seus filhos. Tem um irmão aqui da igreja que ele faz uma coisa bem interessante, eu não vou citar o nome. Ele dá para os filhos o mesmo valor. Vamos imaginar, ele dá R$20. E ele leva os 3 no mercado. E ele fala assim: olha, vocês têm R$20 na mão. É de vocês, o papai deu. Amanhã é outro dia, e depois vem outro. Esse vintão que o papai deu dura a semana, é para vocês passar a semana, comprar os docinhos da semana, as coisinhas de vocês. Vocês podem comprar tudo em doce hoje e comer hoje, só que amanhã vocês vão ter vontade de comer um chips, um doce, e daí? O papai não vai dar mais. E aí você já coloca uma pulga na orelha. E é interessante. Um dos filhos torra tudo e come tudo, dá até dor de barriga. Os outros gasta só 5 e guarda. No outro dia gasta mais 2. Quando chega para receber os 20, eles têm 10 guardados. Olha que interessante. Precisamos tomar medidas, irmãos, também financeiramente, porque o tempo passa, a idade chega, e nós precisamos estar preparados. Outra coisa, tome medidas de armazenamento no que diz respeito à saúde mental. Cuide da sua mente, cuida dos teus pensamentos, cuida. Desenvolva uma mente, irmãos, com emoções saudáveis e fortes para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Cuida da tua mente. Não permita. Tem uma frase interessante, eu não me lembro o homem do passado que falou isso, mas ele disse que o passarinho, ele pode até pousar na minha cabeça, mas eu não posso deixar ele fazer ninho. Não dá. O passarinho não pode fazer ninho, senão vai emporcalhar minha cabeça, vai encher de piolho, de tudo quanto é coisa. Ele posa, mas eu não posso deixar. Os pensamentos podem até permear nossa mente, o medo, a angústia, a ansiedade, mas através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo, da confiança no Espírito Santo,
Eu não posso deixar que isso, irmãos, venha entulhar minha mente, fazer com que ela adoeça. Reserve momentos para fazer algo que você gosta. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Para de ficar colocando para dentro da sua alma notícia que não presta. Tem gente que é o imã do caos. Parece que gosta de notícia ruim, gosta de tragédia. Meus irmãos, ao invés de assistir 10 minutos de jornal, leia 10 minutos a Bíblia. Dobre os teus joelhos e ore 10 minutos. Separe momentos do seu dia para higiene mental. Porque se você não cuidar da tua mente, infelizmente, a tendência é que ela adoeça. E aí depois, para se recuperar, quem está passando por isso, por ansiedade, por depressão, por algum outro tipo de... Sabe o que eu estou falando? É uma batalha difícil. E por fim, meus queridos, como se preparar para as constantes mudanças da vida? Busque a direção e orientação de Deus. Lembre-se que 1000 dias bons poderão ser esquecidos após 3 dias de extrema dificuldade. Se prepare, não seja pego de surpresa. E por último, seja um bom administrador aos olhos do Senhor, pois se assim fores, vencerás toda e qualquer dificuldade. Vamos fazer um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor nessa noite. Se você já é um bom administrador, faça uma aliança com o Senhor, de melhorar ainda mais. E por outro lado, se você se julga, diante do que ouviu aqui, se você está sendo ministrado pelo Espírito Santo e está entendendo, puxa Deus, eu estou perdendo oportunidades de estocar na minha vida mais de Ti, eu estou construindo muito pouco relacionamentos bons, financeiramente a minha vida está um caos, está tudo desorganizado, está tudo bagunçado, eu não consigo nada, mentalmente eu estou um caco, eu estou um fiasco, eu estou mal. Então hoje é uma noite que o Senhor dá a oportunidade para a gente fazer uma aliança com Ele nesse propósito, de fazer de 2025 um ano diferente, de se preparar, irmãos, para as constantes mudanças da vida, para que quando elas acontecerem, e elas vão acontecer, nós estejamos preparados. Para encerrar, versículo 37 ao 41 de Gênesis 41. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Olha só. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que o constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Algo aqui falou muito comigo, irmãos. Faraó disse algo, isso aqui ele não disse por ele, mas ele disse por revelação do Espírito Santo. Eis que você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que aqui tem gente cheia do Espírito Santo. Todo aquele que Deus alcançou e salvou, tem habitando em si o Espírito de Deus. Talvez o grande problema é que nós temos calado a voz do Espírito e estamos dando ouvidos a outras situações. Quer ser um homem próspero? Quer ter no celeiro da sua vida todos os bens e sementes disponíveis para todas as áreas da vida? Quer ser uma mulher de igual forma? Quer ser um jovem que faça diferença nessa terra e encontre direção para a sua vida? Pois bem, seja alguém
cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, por favor.